Olha o quanto isso vai ser poderoso e o quanto isso vai falar pra gente e trazer, né, compreensão de nós mesmos, do nosso comportamento, de como que a gente está lidando com isso, né? Sobre as expectativas que são geradas a partir de nós. O que a gente espera do outro? Quais expectativas a gente está colocando? E quais as frustrações que a gente está vivendo, talvez por conta dessas expectativas? Jesus fez essa pergunta aqui em Mateus 16:13, numa ocasião. Jesus disse, né? Como homem, ele estava aqui ainda na terra e disse: quem dizem os homens que eu sou? A resposta dos discípulos foi que alguns diziam que Jesus era João Batista. Outros diziam que Jesus era Elias e outros que ele devia ser um profeta. Então, existia muita diversidade, né? O que as pessoas achavam? Não é diferente de hoje, né, gente? Cada pessoa vê Jesus de uma forma, uns acreditam nele, outros não acreditam. Mas aí Jesus foi além e perguntou: e tu? Quem dizes que eu sou? Né? E aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, veja só, Pedro tinha no coração a convicção de quem era Jesus. Mas muitas pessoas ali ao redor não sabiam exatamente quem era Jesus. Eles tinham noção, eles tinham ideias divergentes sobre Jesus. E hoje nós temos também, tá, gente? Ideias muito divergentes de quem é Jesus, muito divergentes de quem é Deus. Então a gente faz uma salada, né, na compreensão da vida a partir desse momento aqui de o que esperamos, quem é Deus pra gente. Mas vamos continuar a leitura. Então, após a resposta, né, de Pedro: tu és Jesus, tu és Cristo, Filho de Deus. Então veja só, a forma como as pessoas nos veem, como elas veem a gente aqui, na nossa convivência, a relação humana, né, determina o que elas esperam de nós. As pessoas criam expectativas sobre nós. E o que Deus representa também para você, determina o que você espera de Deus. Vai observando como que isso funciona, tá? Nós, por exemplo, nós vemos Deus de diversas formas. Deus de amor, Deus de milagre, Deus de bondade, Deus de profecia, Deus de promessa, Deus Pai, Deus juiz, Deus conselheiro, Deus advogado. Escreve aí que deve ter mais. Como você vê Deus, né? Deus misericordioso, Deus tudo. Então, cada pessoa, ela se relaciona com Deus de uma maneira. Ou de diversas maneiras. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma maneira como que eu via Deus na forma paterna, né? Além de outras formas de representação que Deus tinha na minha vida e tem, algumas coisas mudaram a forma como eu via Deus, né? E você talvez também vá conseguir entender um ponto de vista que eu trouxe aqui hoje. Veja só. Nós vemos Deus dessas formas que eu passei pra você e de outras até, que vocês podem deixar aí escrito, tá? Nos comentários. E eu vou passar pra vocês uma experiência que eu tive com Deus. E eu precisei buscar a Deus como advogado. Para que Deus advogasse minha causa. Para que Deus fizesse algo por mim numa situação muito difícil, de uma situação que eu não podia resolver. Então, eu lembro de uma ocasião que foi onde eu tive um carro roubado, tá? Era um carro seminovo. Aí eu estava sem seguro, porque estava trocando de seguradora, e isso se passou um tempo aí de 30 dias, e eu não tinha ainda resolvido essa situação. Quando o carro foi roubado, eu me senti muito irresponsável, né? E eu pedi a Deus que fosse meu advogado naquele momento. Olha só, presta atenção nessa história. Então eu pedi a Deus que fosse meu advogado diante daquela situação onde eu sentia, né, a minha sensação, né, o juízo da perda, já era, acabou. Então ali eu sentia, eu já me condenava, eu sentia que Deus me condenava como juiz, porque eu tinha vacilado, eu deixei de fazer o seguro do carro. E aí eu fui roubada, bem feito, né, para alguns acham assim, tome, bem feito. Então eu tava me sentindo péssima, eu sei que, na minha opinião eu vacilei, eu sei que eu vacilei. E ali eu orei fervorosamente e justifiquei as razões de não ter feito o seguro, implorei ao Senhor que viesse em minha defesa como meu advogado, acreditando realmente que eu sofria uma punição, até merecida, mas eu sentia, pra mim, pela minha fé, pela minha crença, como eu via Deus, de que eu estava vivendo uma punição. E ali eu pedia, né, Senhor, seja meu advogado, me representa, faz algo, né, me tira dessa punição, disso que eu tô passando, e o Senhor possa encontrar o meu carro, Então foi assim que eu vi Deus naquele momento, o meu advogado diante de uma causa difícil, tá? Ali eu apliquei minha fé, ali eu vi Deus e eu vi a ação de Deus. Porque eu tinha nitidamente pra mim como agia um advogado, né? E pra mim era assim, ele vai lá e representa você, toma tua causa nas mãos, justifica, você passa pra ele o que aconteceu. E ali eu tive minha oração feita e respondida. Graças a Deus foi um desfecho muito bom, muito positivo, eu me senti atendida, e eu senti que Deus foi meu advogado e que as coisas realmente funcionaram. Mas não é em todos os aspectos da minha vida que as coisas funcionaram tão positivamente. Eu também via Deus, né, em outros setores da vida, digamos assim, e as coisas não funcionaram tão perfeitamente, porque eu já conhecia Deus de outra maneira, como as pessoas me ensinaram que ele era,
né? Nessa situação onde eu via Deus ali como advogado, eu tinha minha noção própria, minha imagem própria do que seria Deus, né? E eu vou carregar o meu celular, porque eu troquei aqui de celular e ele vai cair. Só um momento, tá, gente? Eu realmente preciso fazer isso rapidinho, ao vivo, não vou nem desligar, para que eu não perca a conexão. Esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, eu sei. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, eu sei. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Consegui. Obrigado pela espera. Depois, quando eu for publicar, talvez eu corte essa parte. Mas muito obrigada por vocês que ficaram aqui. Então, vamos continuar. Eu falei pra vocês que quando eu vi ali a minha situação difícil e coloquei Deus como meu advogado, foi tudo perfeito, porque eu imaginava que um advogado agia assim e tive minha expectativa em Deus da forma como é, real. Mas, gente, e quando você pensa em Deus de uma maneira e Ele é de outra? Aí eu vou contar pra vocês uma outra experiência que eu tive, nada agradável. Nada agradável. Tá? Sobre Deus Pai. Aí agora vocês vão ver como é difícil quando a gente tem um pensamento distorcido a respeito de Deus. É triste. E eu sei que muitas pessoas devem passar por isso. Então, essa do carro foi onde eu vi Deus como meu advogado. Mas eu também tive a experiência de ver Deus como Pai. E essa foi a mais difícil de todas as experiências espirituais que eu já tive. Então é aí que você vai perceber como a forma como a gente vê Deus afeta, muda totalmente a nossa vida, a forma da gente viver e o que a gente espera dele. Então, vou contar pra vocês o que aconteceu comigo, né? Como foi essa experiência e por que foi difícil pra mim a experiência de ter Deus Pai comigo. É muito comum, a dificuldade se encontra aqui, porque é muito comum nós vermos a Deus Pai como nós vemos nosso pai humano, né? Se a gente tem um pai terreno que é amoroso e compreensivo, na hora que a gente falhar, nós vamos esperar do pai, né, desse pai, uma disciplina de amor e compreensão. Não é isso? Então, se a gente teve um pai terreno amoroso, quando a gente tiver uma conexão com Deus, uma busca na nossa espiritualidade por uma comunhão com Deus, então a gente vai ver nesse Deus amor e compreensão, porque o pai terreno passou pra mim essa experiência de amor, de carinho, de afeto, que na hora da disciplina te dava amor. Então, fica mais fácil. A gente depois, porque a gente primeiro conhece o pai terreno, né? É só depois que a gente conhece o pai espiritual, Deus Pai. Então, olha como é complicado na mente humana compreender e lidar com isso na fase adulta. Que foi o que aconteceu comigo. Então, se a gente tem um pai amoroso, vai ser fácil. Mas se a gente tem um pai que é rude, que é cruel, um pai que, sabe, detona você enquanto tá te orientando, te ensinando a ser gente, acabou pra você. Tá? Acabou pra você, você vai ser um adulto ali descontrolado. Quando você for ter relação espiritual com Deus, você não vai ter uma boa relação. Você vai brigar com Deus igual você brigava com seu pai. Vai ser complicado. Que foi o que aconteceu comigo. Acredito que alguns aqui vão entender o que eu quero dizer, né? Então é isso. Se a gente tem um pai rude e punitivo, né? Vamos também tremer de medo, né? Ao cometer qualquer falha, por esperar dele uma terrível punição. E é isso que a gente vai esperar de Deus. Se o pai terreno foi assim, o nosso pai eterno, a gente vai esperar isso. E por que isso acontece? É o que eu quero falar pra vocês. No caso da minha experiência de filha, né, eu vou falar como eu via Deus e minha dificuldade de buscá-lo como pai, tá? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai era muito rude, tá? Muito grosseiro, muito exaltado. Meu pai era uma pessoa totalmente descontrolada, vamos dizer assim. Não tinha equilíbrio emocional para criar um filho. Eu acho que os pais de antigamente não tinham mesmo, porque não foram educados para isso. Não sei, os problemas que tiveram, talvez, não foram resolvidos e foram passados para os seus filhos, né? Então, eu lembro que quando eu era criança, meu pai, que era muito rude na correção que ele dava aos filhos, né? E os maus tratos chegavam a ser cruéis. Então, eu me recordo que um dado momento de traquinagem como criança, não lembro bem o que foi que eu fiz, mas foi algo relacionado à obediência com meu pai. Eu lembro que foi algo relacionado a isso, né? A obediência. E eu vou dizer pra vocês o que aconteceu. Triste, né? Mas já passou, hoje não dói mais. Hoje eu já consigo falar disso sem sentir dor. Então, naquela questão ali, em que eu fui rebelde naquele momento, uma traquinagem de criança, e aí o que aconteceu? Meu pai muito irritado, e como forma de correção, ele pegou minhas mãos e colocou numa água quente, numa panela que estava em cima do fogão,
triste, né? Eu imagino que vocês devem estar imaginando aqui o quanto é doloroso isso. Mas foi assim que aconteceu. Então, meu pai pegou minhas mãos, aquelas mãos de criança pequenininha, que eu amo criança, gente. Criança, aquela coisa inocente, mesmo que faça traquinagem, é criança, né? Então, tem que ter alguém orientando pra vida. E meu pai pegou minhas mãos e colocou dentro daquela panela de água quente que estava em cima do fogão. Eu lembro como hoje. E a partir dali, imagine como ficou minha cabeça, né? Porque não foi só essa vez. Eu vi meu pai fazendo isso com meus irmãos, sendo cruel com meus irmãos. Não foi só comigo. Né? Ele era uma pessoa muito irritada, ele corrigia dessa maneira, e os castigos eram muito duros. Eu presenciei outros atos de crueldade, né, feito a meus irmãos. Eu vivi a infância, adolescência, juventude e parte da minha fase adulta, tá? Eu passei tendo dificuldade de me relacionar com Deus. Eu tinha 13 anos quando eu aceitei o evangelho, né? A gente tem essa coisa de falta de amor e a gente busca realmente a Deus muito cedo quando a gente é uma criança mal amada. A gente busca esse amor em algum lugar, né? Por isso hoje está aí essa dependência emocional das pessoas buscando relacionamentos difíceis. Mas eu fui uma delas, lá atrás. Então, eu me converti ao evangelho. Eu fui cedo pro evangelho. Mesmo no evangelho, eu vivi infância, adolescência, juventude e parte da minha fase adulta tendo sérios problemas de relacionamento com Deus. Você acredita? Por que será, né? Olha, até para prestar obediência à palavra de Deus, à Bíblia, eu fazia por medo, né? Hoje sim, hoje eu sou apaixonada por Deus de verdade, tirei todo o medo e eu me sinto completamente amada por Ele, graças a Deus. Mas foi bem difícil, tá? Foi bem difícil eu me relacionar com Deus. Porque meu pai era um homem duro, cruel, rude, então eu via Deus da forma que eu via meu pai. Quando se falava Pai eterno, quando se falava amor de Deus, o amor do Pai, eu tinha pavor. Porque eu via um amor, assim, cruel, né? Eu via Deus assim. Então, quando eu sofria alguma coisa, quando minhas coisas davam errado na vida, foi Deus. Pra mim, foi Deus. Foi Deus que fez isso, né? Meu pai, o Pai eterno, o Criador. E aí eu comparava com meu pai, que era ali a representação do Deus eterno, né? O Deus terreno. A gente vê mais ou menos a representação, um exemplo do que é o Pai eterno. Então, o relacionamento que nós temos com Deus, ele tá muito ligado a isso. Hoje sim, tá? Hoje meu coração não tem sequer um pingo de raiva do meu pai. Eu trabalhei muito essa parte em mim pra me curar do trauma, tá? Eu dei total perdão ao meu pai e tenho um relacionamento muito lindo com Deus hoje. Meu pai já se foi, mas eu tenho um relacionamento com Deus muito lindo, que eu tenho, assim, prazer de ter esse relacionamento de amor com Deus. E tenho temor à sua palavra, mas medo não. Eu tinha muito medo, muito medo. Eu via Deus como eu via meu pai, né? E hoje eu tenho temor à palavra do Senhor e não tenho mais medo. O medo, ele não deixa você se aproximar de Deus. O medo faz isso na nossa vida, tá? Então, o relacionamento que temos com Deus hoje, ele diz muito sobre o relacionamento que tivemos com nossos pais no passado. Filhos abandonados, por exemplo, têm uma tremenda dificuldade de se relacionar com Deus. O medo faz isso na nossa vida, tá? Então, o relacionamento que temos com Deus hoje, ele diz muito sobre o relacionamento que tivemos com nossos pais no passado. Filhos abandonados, por exemplo, têm uma tremenda dificuldade de se relacionar com Deus. Eles perderam a referência de Deus na terra, já que o pai terreno, né, que seria a imagem e semelhança de Deus, lhes abandonou. Como que uma pessoa dessa tem referência de Deus? Não tem. A referência que ela tem é abandono. Qualquer coisinha que ela sofrer, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não tá nem aí, Deus não tá ouvindo nossas orações. É o que a gente pensa. Deus não tá nem aí, Deus não tá nem aí pra esse mundo, largou todo mundo aqui e deixou. Então a gente tem dificuldade de se relacionar com Deus porque nós tivemos dificuldade de se relacionar com nossos pais. Não só o pai paterno, como nossa mãe. Então, nossos pais, os nossos cuidadores, tutores, quem não teve pai aí, quem não teve mãe, mas os nossos tutores, é a autoridade máxima na nossa vida. Autoridade na vida da criança. E é eles quem nos dão o caminho da fé, o caminho da retidão, o caminho da vida. Então, tudo que eles falam é lei. E aí a gente tem nessa autoridade, nesses pais, o que é certo, o que é verdade. Então, se eles criaram a gente de uma forma muito dura, é assim que a gente vê Deus. É assim que a gente vê a autoridade divina. Como a gente vê a autoridade dos nossos pais, é assim também que nós vemos a autoridade divina, né? Então, os filhos que são abandonados na infância, eles têm muita dificuldade na fase adulta, ter um relacionamento tranquilo com Deus. E ainda que esteja na igreja, ainda que esteja dentro de uma igreja, vai ter aquele momento crucial, aquele momento de conflito interno que ele vai duvidar, que ele não vai saber quem é ele de verdade e qual é a identidade de Deus. Porque um dos problemas que eu mais percebo hoje é as pessoas não conhecerem a identidade de Deus. Sem conhecer a identidade de Deus, você não conhece a sua identidade. Sem conhecer a identidade de Deus, você vai achar que seus pais, né, faziam o que Deus
faria com você. E não é bem assim. Nossos pais são humanos, são falhos, devemos perdoá-los, tá? E buscar o amor verdadeiro de Deus no Pai Celestial. Porque esse sim é um amor que vem da natureza divina. O amor de pais terreno, ele precisa ser aprendido, né? Eu fui mãe, eu tive 3 filhos. E aí precisa ser aprendido, né? É desenvolvido, que não é fácil também. Os pais da gente não foi fácil para a vida deles serem pais, né? Então é assim, aqueles pais que abandonaram os seus filhos, eles perderam a referência de Deus na terra, né? E aí os filhos sofrem, porque o pai terreno, que seria a imagem e semelhança de Deus, abandonou esses filhos, né? Então, imagine que péssima semelhança um Deus que abandona o seu filho ao léu. É isso. Um pai que maltrata, pune e esculacha um filho, ele está dizendo ao seu filho, é assim que Deus age, né? Não está dizendo com palavras, mas seu posicionamento e a forma de educar o filho, é isso que ele está dizendo. É assim que Deus age. Então, queridos pais, você que está aqui, queridos pais, corrijam seus atos. Você é uma representação de Deus na terra. Imagem e semelhança de Deus. Mostre o melhor que há em você. Mostre o melhor de Deus através de você. Você é imagem e semelhança pura de tudo que é bom que Deus tem, tá? Muitas pessoas pensam, eu sou imagem e semelhança de Deus, e sai aprontando todas. Não, Deus, tudo que é bom é Deus. Ontem eu fiz uma live aqui que eu falei, né, sobre a questão de você saber quem é Deus de verdade, né? Tudo que é bom, agradável e perfeito é de Deus, tá? Teve coisa ruim, ó. Não condiz com a natureza divina a maldade. E eu vou fazer uma live pra falar sobre isso, né? Tem muita gente achando assim que Deus é bem mal. Não é. Então, assim, se o teu pai, teus pais te punem ou te puniram, né? Ao ponto de você ter dúvida de quem é Deus, tudo bem, os pais estavam errados, mas agora você pode corrigir, né? Você pode procurar agora um caminho. E você que é pai, você que tá aqui que é pai, pensa nisso, na tua responsabilidade diante do teu filho. Do que você tem que mostrar para o seu filho sobre a representação de Deus? Do que Deus é de verdade? Você, pai, que não está fazendo o seu papel, né, espiritualmente, na representação divina, que é a imagem e semelhança de Deus, você está detonando a cabeça do seu filho, tá? Você não sabe o que essa criança vai ser amanhã, mas você vai destruir o emocional dela. Então, hoje, pai, que está aqui, saiba que você é imagem e semelhança de Deus e precisa representar isso de forma realmente digna. Porque tudo que é bom, olha, tudo que é bom, perfeito e agradável é de Deus. Se você não está sendo dessa maneira, torne-se essa pessoa, busque ajuda, tá? Porque você talvez também tenha sido ensinado errado. Então volte-se para Deus, tá? Isso aqui eu tô falando para os pais. Volte para Deus, porque vocês são imagem e semelhança do amor e compaixão de Deus sobre a terra. E você, filho, tá? Faça as pazes com Deus. Você que tem dúvidas sobre o amor de Deus. Porque eu sofro, Deus me abandonou, Deus está fazendo isso comigo, isso que eu estou passando não é de Deus. Por que ele fez isso? Está me punindo. Não, não é por aí, tá? O que você está passando é natural do ser humano. Gente, é igual à morte, a gente não aceita, mas ela é natural. É da natureza das coisas. A natureza das coisas é nascer, viver e morrer. Árvores, plantas, todo ser vivente, nós, tá? Isso é natural. Então a gente tem que saber o que é natureza divina, o que é natureza humana, tá? A gente tem que saber lidar com isso. Então, assim, você, filho, faça as pazes com Deus, busque o amor divino, que, segundo Romanos, é um amor sem medida. Em Jeremias 31:3, o Senhor diz: porquanto com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Esse é o amor, tá? Esse é o amor que vem de Deus. Então, além da visão que nós temos de Deus como Pai, foi implantada em nós outras formas de ver Deus por aqueles que tinham autoridade em nossa vida. É o que eu quero passar para vocês um pouquinho aqui, que além da sociedade, a igreja, a escola e até em casa mesmo, nos foi apresentado as várias formas de Deus agir em nossa vida. E isso determinou o que nós esperamos dele. Quando se fala de justiça, nós fomos doutrinados a ver Deus como um ser tirano e cruel, que nos faz, assim, pensar que dane-se, né? Quando se fala em justiça, a gente já pensa assim, uai, lá vem maldade, né? Ixi, Deus vai arrebentar aqui tudo, as coisas vão ser cruéis. Então, assim, quando a gente pensa em justiça, a gente não sabe a identidade de Deus. Que a justiça de Deus não é exatamente a maldade. A justiça de Deus é algo profundo, lindo, maravilhoso e incrível. Eu quero falar disso na próxima live, tá? Nas próximas lives eu quero falar do amor de Deus, da justiça de Deus, como que ela é. Porque a gente, quando pensa em justiça, já é desejando mal pro outro. E aí a gente pensa que Deus age assim também. Não. Isso aí é um comportamento humano. Isso aí é o que a gente espera de Deus. Porque é assim que a gente vê Deus. Então a gente sempre vai esperar de Deus aquilo como a gente viu ele. O tempo inteiro nos ensinaram, né? Que era assim. Então, não é, tá?
É a forma de doutrina que a gente recebeu a respeito de Deus, como um ser tirano e cruel, que faz você se lascar para aprender a fazer as coisas direito. É assim. Não. Deus não é desse jeito, tá? Às vezes até a gente pede uma justiça de Deus sobre pessoas, desejando o mal para elas. Você sabe que tem muita gente que faz isso, né? Ah, Deus vai fazer justiça. Eu quero que Deus faça justiça, querendo o mal pro outro. E não é, a justiça de Deus é outra coisa. A gente precisa aprender mais sobre a identidade de Deus, tá? Então não adianta você pedir justiça de Deus para fazer o mal a ninguém, porque a justiça de Deus não é isso, tá? E quando você estiver sofrendo, não é Deus que tá te punindo. Ele não é esse tirano que a gente pensa, tá bom? Não é. Então, a gente precisa conhecer mais a identidade de Deus. A forma como vemos Deus determina aquilo que esperamos dele. Guarda essa frase. A forma como nós vemos Deus determina aquilo que esperamos dele. Então, avalie suas expectativas. Muitos estão vivendo dores na alma, porque esperam dores. Outros esperam o mal, porque acham que merecem o mal. Né? E aí vai se vivendo uma vida assim, totalmente distorcida do que é a verdade, do que é da natureza divina, né? Então, a forma como vemos Deus determina aquilo que esperamos dele. Avalie suas expectativas, reveja seus conceitos sobre Deus, reveja seus pensamentos, tá? Muitos estão vivendo dores na alma porque esperam isso e porque acham que merecem sofrer. Então, não espere coisas ruins de Deus, tá? Sobre a palavra de Deus, né? Ela diz o seguinte: como pensas em teu coração, assim é. Então, se você tá esperando de Deus só coisas ruins vão te acontecer, mas não é porque Deus é isso. É porque você tem uma interpretação do comportamento de Deus. Você tem uma imagem distorcida de quem é Deus. Então, aquilo que você espera pode acontecer, porque você aceita que seja assim. É um padrão de pensamento, né? Que você tem, que Deus é assim, que ele vai fazer assim. Só que aqui na palavra, ele tá dizendo, né? Como você pensa em seu coração, assim é. Olha só. Então, aquilo que você acredita ser Deus em sua vida é aquilo que você vai ter dele conforme sua visão distorcida, tá? Que é manchada pela maldade humana. Gente, até Deus chegar na gente, muita coisa rolou, né? Muita gente nos falou de Deus, de formas tão diversas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Que Deus possa, nesse dia, te abençoar e te transformar pela renovação da vossa mente. É assim que a palavra diz. Se transforme pela renovação da vossa mente. Crie novos pensamentos. Busque conhecimento. E uma dica que eu te dou: não fica assim, acreditando, né, sobre quem é Deus. Não compra a ideia de quem é Deus pelo que você ouve por aí. Sabe? Tenta estudar a palavra de Deus, mas de forma histórica. Tá? Tenta também sentir Deus em você, que você vai sentir, porque você é o templo, é em você que Deus habita. O sopro da vida está em você, então o DNA de Deus está em você, o código de vida está em você. Então todas as respostas Deus vai dar a quem? A você. Não fique buscando em A mais B, porque as pessoas estão enchendo de mentiras, de conversas, de coisas, sabe? E eu tô vendo que Deus não é aquilo. Eu tô descobrindo que Deus não é aquilo que a gente imagina. Por isso que muitas pessoas estão confusas. Igreja X diz que Deus é assim. Igreja Y diz que Deus age diferente. Então você fica confuso. Então você precisa saber a verdadeira divindade, o verdadeiro DNA, a verdadeira identidade de Deus. E aí você vai se conhecer melhor. E aí você também vai conseguir ter um relacionamento melhor com Deus. Porque comigo foi assim. Igual eu falei pra vocês. O meu pai era maldade em pessoa, tá? Que graças a Deus eu consegui perdoar ele. Mas imagine pegar minhas mãos e colocar dentro de água quente, fervendo em cima de um fogão. Uma panela de água quente, né? Então assim, isso se faz com o filho? Não, gente. Deus faria isso? Não. Quem ama não faz isso. A pessoa que ama preserva, cuida, ensina. Sim, mas sem machucar. Né? Ensina para a vida, não para te destruir. Porque os ensinamentos que meu pai deu destruiu o nosso emocional. Né? Eram 7 filhos. Destruiu o nosso emocional. Então a gente levou, eu pelo menos, levei assim uma jornada longa de infância, adolescência, fase adulta para descobrir que Deus não era, né, o que ele me mostrava como pai. Foi bem difícil, mesmo estando já dentro do evangelho, já seguindo uma religião e vendo falar bem de Deus, mas eu ficava incomodada que Deus é esse, que Deus é esse, só que eu não rejeitava. Eu nunca rejeitei o evangelho, eu aceitava. E eu aceitava verdades absurdas, principalmente quando eu sofria, né? Os amigos de Jó dizendo: toma, olha aí, o que Deus fez? Isso é Deus. Ó, você errou ali, ó, você fez aquilo. E aí chega aquele monte de gente pra punir. Parece um monte de... Quando eu assisti o Rei Leão, eu achei muito interessante que tinha as hienas. Então, assim, parecia aquele monte de hiena. Quando você tá sofrendo, aparece aquele monte de hiena. Isso é coisa maligna, gente. Só que essas hienas vêm em nome de Deus, dizer que é de Deus. E aí começa a te destruir, destrói teu emocional. Não caia nessa. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável.
perfeito e agradável. E como eu disse ontem, não é perfeito e agradável para o homem, é perfeito e agradável para Deus, tá? Ontem eu contei a história aqui de um colega aí, né, que mesmo dentro da igreja, um homem assim, acima de qualquer suspeita, uma pessoa digna demais, estava 6 meses traindo a esposa. É uma pessoa assim maravilhosa, dedicada a Deus, ao evangelho, estava traindo a esposa. Então quando eu digo que você tem que seguir tudo que é bom, perfeito e agradável no espírito, bom, perfeito e agradável para Deus, não é para você, tá? Porque hoje as pessoas estão alimentando muito o ego, e acha que tá fazendo as coisas pra Deus. A questão do amor próprio, né? Ah, porque eu me amo, eu vou me dar esse prazer, eu vou fazer isso por mim. E não, gente, não é assim o amor próprio. O amor próprio é você se dar um grande espaço dentro de você pra Deus. É o primeiro passo de amor próprio. É você se amar dando espaço pra Deus, tá? Então não pensa que assim tudo que é bom é Deus. Não. É o que for bom e agradável e perfeito no âmbito divino, no âmbito espiritual. É bom, perfeito e agradável? É de Deus. Agora, é bom, perfeito e agradável para tua carne? Não é de Deus. Não é. Meu pai dizia, eu tô educando meus filhos, tá? Essa é a maneira certa. Essa é a forma correta. E Deus diz que é para eu disciplinar. Tem pais hoje que dizem assim, é a vara, vamos usar a vara. Gente, não é assim. Porque tá lá na Bíblia. Vai buscar a identidade de Deus. Quando você buscar a identidade de Deus, estuda. Quando você estudar e você descobrir a identidade de Deus, você vai dizer, eu não tenho nada a ver. Eu não tô fazendo certo. Eu tô indo atrás de muita conversa. Então, tem muita confusão, tá? No meio evangélico, no meio cristão. Eu não vou dizer só evangélico, porque cristão é todos que seguem a Cristo. Tem muita confusão. Não esqueçam, a própria palavra pode confundir você. Quando Jesus saiu, depois de 40 dias que ele estava jejuando no deserto, depois de 40 dias, não esqueçam que foi com a palavra que o inimigo tentou seduzir Jesus. Foi com a palavra. Então, gente, tem palavra na Bíblia que vai fazer a gente cair, tá? É que Jesus conhecia tão bem a Bíblia que ele não caiu. Mas muita gente cai porque não conhece a palavra. E o inimigo vai usar a própria palavra para te derrubar. Então, tem que seguir uma vida digna da identidade de Deus, tá? E não esqueça, da forma como você pensa, assim você é. O que você pensa de Deus, você terá expectativas a respeito dele, tá bom? Então é isso que eu quero deixar pra vocês hoje. Agradeço por vocês estarem aqui. Deixe algum comentário. O que vocês acharam? O que vocês gostariam de ouvir mais? Eu posso trazer. E não esqueçam, a forma como você vê a Deus determina quem é Deus pra você. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Passem sempre aqui no meu perfil, deixem algum comentário, fico muito feliz que vocês possam também interagir comigo. Um abraço a todos vocês, tá bom?